A ilusão de objetividade interessa muito mais ao próprio indivíduo do que às outras pessoas. Para quem não sabe, muito rapidamente, né, eu fui jornalista, na verdade, assessor de imprensa, analista de comunicação, revisor, editor, por 8, 9 anos, e eu virei professor tem 4 anos. Tem gente que concilia as duas carreiras, mas cada um tem suas inclinações, né, as suas limitações, suas habilidades, e a minha escolha foi focar sempre. Eu sempre gostei de focar poucas coisas na minha vida e caprichar ao máximo. Não estou dizendo que seja impossível fazer as duas coisas bem feitas, eu conheço pessoas que conseguem, mas cada um tem suas limitações e eu já tenho 37 anos, acabei de fazer, a gente vai aprendendo mais sobre si mesmo. E eu também estudei na área de comunicação social entre 7 e 8 anos, na graduação e 2 pós-graduações. E hoje sou professor de comunicação, já há 4 anos, né, na verdade. Bem, por que é importante falar isso tudo? A gente ensina, eu aprendi né, já na minha época, como estudante de jornalismo, e a gente ensina hoje que a objetividade jornalística, algumas poucas pessoas discordam, mas a objetividade jornalística, de forma geral, é um mito. Clóvis Rossi, o Noblat também já escreveram a respeito, alguns colegas meus até, de forma muito bacana. Por que a objetividade jornalística seria um mito? Pelo menos para boa parte dos jornalistas, a impressão que eu tenho. Porque somos seres humanos, no fim das contas. Certas pessoas que fazem o jornalismo têm seus vieses, têm suas inclinações, seus interesses, estão emocionalmente envolvidas mais ou menos com umas outras coisas. As visões de mundo dessas pessoas são moldadas, claro, por suas experiências pessoais também. Então, é uma utopia, uma maluquice até achar que existe jornalismo perfeitamente objetivo. Isso nunca vai acontecer. A gente está falando de ser humano, perfeição é uma maluquice, né? Bem, isso significa que a gente não deva procurar objetividade? Não, de forma alguma. A gente deve procurar objetividade. Há várias ferramentas, há várias maneiras de você tornar o seu texto jornalístico mais objetivo. Bem, dito isso, eu vou falar hoje, na verdade, sobre esse preâmbulo todo, foi para falar sobre a questão da objetividade também em sala de aula. Exatamente como eu tenho esse histórico, experimentei lá e cá, como aluno, professor, jornalista e tal, a minha visão é a seguinte: sempre houve essa instrução mais tácita, ou seja, mais silenciosa do que direta, sempre houve essa instrução de que os professores têm que ser, não tem que ficar entrando em sala de aula para fazer propaganda política, propaganda ideológica, certo? E claro que com isso eu concordo plenamente. Agora, não é só branco e preto, existem várias tonalidades de cinza a esse respeito. O que é que eu quero dizer? Eu acho que uma coisa é o professor chegar em sala de aula, né, com estrelinha do PT, com camiseta do PSDB, sei lá, ou ficar fazendo propaganda o tempo todo, porque vocês viram só o que o nosso governador Geraldo Alckmin do PSDB, que maravilha que ele fez, vocês viram como nosso prefeito Haddad é bacana, aí ciclovias e tal. Isso também acho imoral, desonesto, né, errado. Faculdade, colégio, não é lugar dessas coisas. Ora, mas a questão ensinam para a gente, para nós professores, sugerem, ensinam para a gente, que a gente deve ser objetivo a esse respeito em sala de aula. Mas a ironia, a meu ver, é a seguinte: se nem o jornalismo é perfeitamente objetivo, como é que o professor de jornalismo vai ser perfeitamente objetivo? Há uma incoerência gigantesca, a meu ver, a esse respeito. Quer dizer, o jornalismo não se pretende objetivo, mas o professor de jornalismo se pretende objetivo? Tremenda incoerência. E qual seria a solução? Então todo professor vai ficar fazendo propaganda em sala de aula? Tumbas, né? Claro que não. Agora, eu acho que a ilusão de objetividade, especialmente no caso de um professor, a ilusão de objetividade interessa muito mais ao professor do que aos alunos. Sim. Por quê? Porque assim o professor fica protegido e fala: não, eu sou imparcial, não tenho viés, veja bem, né? Não, eu sou perfeitamente neutro, apesar de ser humano, certo? Sou perfeitamente neutro, mas né, o nosso prefeito Haddad é maravilhoso, né, gente? A Veja é uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria e tal. E quem falar mal contra a ideologia X ou Y, eu não vou ter papo com essa pessoa, né? Coisa que eu já ouvi por aí. Da mesma maneira, se um professor chega em sala de aula e começa a fazer propaganda do livre mercado, que é uma maravilha, que o comunismo é um horror e não sei o que e tal, e só fala disso o tempo todo, claro que ele também estará quebrando esse elo de confiança e não estará sendo um bom professor, não estará dando aula, a meu ver. Agora, a ideia de que os professores podem ser perfeitamente objetivos é uma ilusão, como é a objetividade perfeita no próprio jornalismo.
Então, se o jornalista não é, como é que o professor pode ser, certo? Perfeitamente objetivo. E só ajuda o professor. Por quê? Porque ele pode continuar com essa capa protetora, com essa invisibilidade ideológica, certo? Não, eu sou perfeitamente objetivo, imagine e tal, mas ele continua soltando essas pílulas em sala de aula. E pior, continua dando aula, sei lá, sobre a problematização do capitalismo, certo? E tipo, socialismo e comunismo, ficar quieto, não precisa falar disso não. Então, a revelação da ideologia, do viés dos professores, acaba acontecendo muito mais nas entrelinhas, e aí a perversidade, a meu ver, a crueldade, é que os alunos, a maioria deles, não tem a capacidade intelectual ainda, a maioria, pelo menos, de perceber essa sutileza nas entrelinhas, a ideologia, o viés nas entrelinhas, e o professor continua, não, eu sou perfeitamente objetivo, veja bem, né, não, eu sou imparcial, tal, o que é uma impossibilidade e uma incoerência com a própria proposta do jornalismo não ser objetivo, não ser perfeitamente objetivo. A gente tenta, mas não deve ser. Minha proposta é que, se os professores fossem mais honestos a esse respeito, mais transparentes, isso cria uma pressão muito maior sobre eles. É por isso que a maioria não é. A maioria prefere manter essa capa da proteção de eu sou perfeitamente objetivo, porque assim eles podem ficar escorregando as ideias deles nas entrelinhas, ou até às vezes nas linhas mesmo, diretamente, mas continuam, não, sou objetivo, imagina, não tem posição, não sei o que e tal. Só interessa os professores isso, porque os alunos vão continuar a ser afetados de qualquer maneira pelas ideias deles, certo? Nas linhas ou nas entrelinhas, de forma direta ou indireta, e o professor vai continuar com essa proteção. Eu acho que se os professores fossem um pouco mais diretos, e ser direto não significa ir para a sala de aula com camiseta de partido, ok, gente? Ou falar toda a aula sobre ideologia X ou Y, falar toda a aula sobre cotas e feminismo, não sei o que e tal. Não significa isso, mas eu acho que os professores fossem honestos. Chega um aluno e pergunta, professor, qual é a sua? Olha, eu tenho essa posição X ou Y. E pronto, acabou. E quando surgir um papo em aula, eventualmente, aula é um negócio um pouco caótico às vezes, né? Um aluno faz uma pergunta e aquela discussão vai para o outro lado e você às vezes não tem como escapar. Então, eu acho que o professor tem condições de ser transparente, ao mesmo tempo, ser transparente, ser sereno o mais possível, ninguém é perfeito, ok? Então, ser transparente, ser sereno e não ficar fazendo propaganda. A diferença é essa. Discutir questões não significa fazer propaganda. E, ao mesmo tempo, você estará expondo a sua humanidade, a sua imperfeição, a sua subjetividade, mesmo que com muita serenidade, com muita cautela. Minha sensação, quando eu faço isso, é que os alunos me respeitam mais. Por quê? Porque eles percebem que eu continuo levando para a sala de aula fontes e análises de todos os lados. Quando necessário, quando faz sentido para a aula, certo? Então, tá aí. E outra coisa, essa tentativa de transparência, ser um pouco mais honesto, mais transparente com os alunos, assumir o seu viés, com sutileza, com serenidade, ok? Sem fazer propaganda, isso coloca uma pressão sobre o professor muito maior, porque agora que você revelou sua posição, mesmo que de forma serena e sutil, os alunos vão ficar de olho e vão investigar cada coisa que você faz. O escrutínio, né, a análise dos alunos sobre tudo que você faz será muito maior. Então, de novo, a pressão está sobre o professor. Por isso que a maioria dos professores, a meu ver, ok, tem essa posição do não, eu sou sem viés, eu não sei o que e tal, eu sou perfeitamente objetivo, mesmo que contradiga, né, que vá contra a proposta toda do jornalismo mesmo, né, que não é objetivo, a gente fala assim, mas o professor é objetivo? Maluquice, né? Então, o preço de ser mais sincero, mais transparente como professor, é muito maior para o próprio professor. Ele que vai ter que arcar com as consequências de alunos que vão ficar, especialmente aqueles que antipatizem com você por causa de certas posições. Sim, você vai pagar um dobrado, talvez, com esses alunos, vez ou outra, mas já me aconteceu isso ao fim do semestre. Os alunos vieram me respeitar e cumprimentaram pela aula, porque perceberam que eu fui honesto e que ao longo do semestre eu não fiquei entrando em sala de aula para fazer propaganda pública, propaganda política, não importa, não fiz propaganda nenhuma. É claro que nas entrelinhas, de novo, se você está assumindo o seu viés, eventualmente ele vai emergir nas entrelinhas. Agora, você já coloca, já até alivia os alunos já sabem que você tem aquele pequeno viés, então eles acabam conseguindo separar o joio do trigo. Agora, como professor, de novo, é necessário fazer esse esforço gigantesco de ser o mais objetivo possível. Assim como um jornalista, na maioria das vezes, uma boa parte das vezes, busca esse esforço de ser objetivo, mesmo que seja impossível a perfeita objetividade. Pelo menos você tenta, ok? Bem,
Espero que tenham sido boas considerações. Eu acho que eu tenho muito respeito por todos os meus colegas, cada um tem a sua posição. Eu sou só um cara fazendo um vídeo aqui, ok? Eu sei que há uma tradição longa aí do professor ter essa imagem da objetividade. E tem até um lado positivo nisso, mas eu acho que os negativos são maiores. Eu acho que as questões negativas sociais são a minha opinião, minha posição a respeito disso, ok? Que fique claro. Então, até o próximo vídeo e até lá, pense.